Olhe, voltando agora, quem está conosco aqui agora é o deputado federal Cabo Gilberto Silva, que votou também no presidente da Câmara, Hugo Mota. Toda a bancada da Paraíba votou para que ele chegasse a presidente da Câmara. E a gente quer saber dele agora, como um deputado federal ativo nas questões, principalmente nas pautas chamadas pautas conservadoras, nas pautas de costumes lá em Brasília. E ontem participou em algum momento no plenário e acompanhou um pouco desse discurso enfático do deputado federal Hugo Mota. Primeiro, eu queria te perguntar como é que tem sido os primeiros dias do paraibano Hugo Mota, na tua visão, sentado naquela cadeira de presidente. Está correspondendo ou está decepcionando? Está correspondendo sim, ele está ouvindo todos os parlamentares, na reunião de líderes, estipulando os horários que começam as sessões, que termina, seguindo à risca o regimento. E quando eu sempre vejo ele, eu falo, presidente, não tem dor de cabeça. Se tiver matéria polêmica, coloca para votar, quem tiver mais voto, vence. É assim que funciona o parlamento. Naquela questão de ontem, realmente, eu não estava presente no plenário, mas toda vez que acontecem essas confusões, eu sempre tento acalmar os ânimos, porque não é bom para ninguém. Quanto a essa questão desta semana, foi o fato, inclusive, de maior repercussão, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro e mais 30 pessoas. De maneira geral, qual é a leitura que o senhor faz de tudo isso, na tua visão? Primeiro que já esperávamos, até porque está aparelhado com a ditadura da toga, o estado de exceção, onde a legislação não é respeitada pela Suprema Corte. Então a gente já esperava essa denúncia, mas não tem prova nenhuma, Bruno, e o senhor que está em casa. Por quê? Porque estão tirando toda essa denúncia através de uma delação do ajudante de ordens do presidente, que foi preso e torturado para dizer o que eles queriam. Quem está dizendo sou eu, está nos autos. Se ele não falasse o que eles queriam, ele não seria solto. E onde ele está hoje? Está solto, porque ele foi torturado, preso, fisicamente e psicologicamente. Fatos concretos. Então, o que vem dessa delação, a própria legislação, ele mudou de depoimento e fez 11 depoimentos, até falar o que o ministro Moraes, que é o ditador mor da toga, e alguns agentes escolhidos a dedos da Polícia Federal, junto com delegados, a exemplo daquele delegado Fábio Choque, que nós denunciamos, Bruno, lá na tribuna da Câmara dos Deputados. É uma situação dificílima desse país, pessoas escolhidas a dedos para rasgarem a Constituição. E você me diz, mas o que podemos fazer? Infelizmente não temos maioria no Congresso Nacional, até porque cabe ao Senado Federal, de acordo com o artigo 52 e 49, restabelecer o Estado de Direito através do sistema de freios e contrapesos. Essa denúncia é uma denúncia fictícia, não tem prova nenhuma. Quem levou o golpe foi o povo brasileiro, quem levou o golpe foi o cidadão do nosso país, quando descondenaram Lula, colocaram ele para disputar as eleições e escolheram ele como candidato. Quem disse isso não sou eu. Eu falo essas palavras, Bruno, para a população entender. Independentemente se você gosta de mim ou não, gosta de Bolsonaro ou não, o presidente da Suprema Corte disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Descumprindo a Lei 10.079 de 1950, a lei do impeachment, como também de fatos claros, objetivos, que a Suprema Corte já escolheu o seu lado, e ela não pode escolher seu lado, porque o artigo 102 da Constituição é bastante claro. Então, por conta disso, nós estamos muito tranquilos. Se a legislação for respeitada, essa denúncia será jogada na lata do lixo. O senhor classifica que o país está vivendo um momento de exceção e classifica que, para isso, teria que ter um posicionamento do Senado com freios e contrapesos. O que é isso na prática para quem está em casa? De que forma o Senado deveria agir? Que freio é esse? Que contrapeso é esse? Como nós defendemos a Constituição de fato, com provas e ações, o Congresso Nacional é o poder da República elencado no primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo. Então, o Congresso Nacional ele tem o poder de afastar o presidente da República, como também ministro da Suprema Corte, com base no artigo 52. Porém, a Constituição e os legisladores de 1988 só deixaram essa missão para os senadores. Ou seja, 81 senadores têm a palavra final nesse quesito de frear os abusos da Suprema Corte. Infelizmente, não estão fazendo, porque já cometeram diversos crimes os ministros da Suprema Corte, a exemplo do senhor Fachin, a exemplo do senhor Moraes, a exemplo do senhor Flávio Dino, a exemplo do senhor Toffoli, a exemplo do senhor Barroso e vários outros, e não são punidos. Como eles não são punidos, então eles se sentem no direito de avançar contra a própria Constituição, que, segundo o artigo 102,
esclarece detalhadamente a sua missão, que é a principal, ser o guardião da Constituição. Então, no artigo 52, Bruno, cabe ao Senado Federal processar e afastar a ministra da Suprema Corte. Se isso fosse feito, eu tenho certeza absoluta que estaríamos numa normalidade democrática. Não do estado de exceção que estamos, onde a própria imprensa é censurada, quem diga a revista Cruzoé, quem diga o UOL, quem diga outros meios de comunicação que foram censuradas pela Suprema Corte. Então tem esse ar de normalidade, mas estamos em um estado de exceção, onde a Suprema Corte, em especial o ministro Alexandre, não respeita a Carta Magna, feita em 1988, que todos têm que cumprir, goste ou não. Uma democracia é desta forma. Então a gente não pode falar em democracia quando a democracia não é respeitada através do ordenamento jurídico brasileiro, através do devido processo legal. Bolsonaro diz em todo canto que é candidato na próxima eleição, além dos seus apoiadores mais próximos. No entanto, isso é fato, ele está inelegível por uma determinação, por uma condenação do Tribunal Superior Eleitoral, inelegível por 8 anos, em razão daquela reunião feita por embaixadores, quando ele falou das questões da urna eleitoral. E agora uma nova denúncia. Qual é a expectativa real de vocês para o ano que vem, já que juridicamente ele está fora, situação quase que impossível de reverter, tendo em vista o cenário político de Brasília? Qual é a saída do grupo bolsonarista para 26? A nossa saída é continuar lutando em defesa da democracia. Se o presidente Bolsonaro não estiver nas urnas no ano que vem, já é outro golpe à democracia. Fica como se fosse a Venezuela. Vamos ganhar nas urnas, ganhar nos votos. Estão ganhando num tapetão. Porque essa condenação do presidente Bolsonaro no Superior Tribunal Eleitoral é uma condenação fictícia. Quem diz isso não sou eu, são os autos. Ora, você deixar uma pessoa inelegível porque fez uma reunião com embaixadores, eu posso falar de qualquer assunto, Bruno. Você pode falar de qualquer assunto, está lá no artigo 5º da Constituição e o artigo 220. O que o senhor não pode cometer é crime. Se o senhor cometer um crime de injúria e difamação, eu tenho o direito de entrar com processo, uma ação privada contra o senhor. E assim segue, como determina o nosso Código Penal e o Código de Processo Penal. O que estão fazendo com o presidente é uma clara perseguição. Então, o Brasil se aproxima da Venezuela, onde um líder de um grupo político não pode disputar as eleições, porque, pasmem, se reuniu com embaixadores. Veja só que gravidade em nosso país, onde dias antes o próprio ministro Fachin tinha se reunido com esses mesmos embaixadores para falar mal do nosso Brasil. E ele não é chefe de Estado, ele que não podia fazer isso. Então, nós estamos muito tranquilos e iremos lutar até o fim pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Se querem ganhar do presidente Bolsonaro, que ganhe nas urnas. Algo chamou a atenção essa semana em relação à questão da decisão do PL de não renovar o diretório estadual que tinha à frente o presidente, o então presidente Wellington Roberto. Expectativa agora para o anúncio do novo presidente, que deve ser o ex-ministro Marcelo Queiroga. O senhor, enquanto membro, mandatário do partido, o que é que o senhor defende aqui para a Paraíba? Eu defendo a união de todo o partido para que possamos fazer um partido forte, um palanque forte para o nosso campo político aqui na Paraíba, para que possamos colocar nossas ideias em práticas, para que o nosso candidato a governo tenha um projeto de Paraíba. Chega de não ter atenção do governo federal, como é o caso agora, Bruno. No PAC 3 não temos esse plano. Então a gente precisa restabelecer essas diretrizes. O polo industrial do sertão, que eu venho defendendo essa tese, a questão da segurança pública, que eu pediria ao senhor, se o senhor puder permitir esse espaço para que eu possa falar posteriormente, como também a questão da saúde pública e da infraestrutura. Então a gente precisa de um candidato a governador que entenda e escute os anseios da população. E para isso, precisamos ter um partido forte, para lançarmos o Senado e o candidato a governador. Essa tese que eu defendo, espero ser a tese que saia vencedora, que seja vencedora com as demais lideranças da direita conservadora aqui na Paraíba. O que é que o senhor defende dentro dessa tese de ter candidato a governador e o Senado? Hoje o PL já tem nomes suficientes ou tem que fazer uma abertura para que outros membros migrem para a legenda? O que é que o senhor defende em relação a nomes? Temos nomes qualificados, o próprio ministro, doutor Queiroga, que fez uma gerência de mais de 200 bilhões, um orçamento maior do que o estado da Paraíba. Temos os deputados estaduais do nosso partido, Valber Neto, temos os 3 vereadores, temos o próprio Sérgio, que é do Novo, mas é de um partido aliado a todos nós. Tem o próprio nome do deputado federal, Cabo Gilberto Silva, o nome do deputado estadual, Sargento Rui. Temos vários nomes qualificados, mas também podemos sim abrir espaço para outras lideranças políticas do campo da direita ou do centro-direita. O importante é termos um palanque forte
no estado da Paraíba para que possamos desenvolver o que entendemos ser melhor para o povo paraibano. Efraim Filho tem o padrão e o perfil de alguém que atende os interesses dos senhores para a disputa do governo do estado? Sim, conversamos muito com o senador, a gente conversa sempre em Brasília, ele é uma das opções, mas eu particularmente defendo que a gente lance a candidatura própria. Se porventura todos entenderem que precisamos marchar juntos, independentemente do candidato seja Efraim ou outro do grupo da oposição, se essa tese for a vencedora, a gente vai respeitar. Como é que vocês vão fazer para, dentro desse campo de aliança de oposição ao governador João Azevedo, para compor com o veneziano Vital do Rei, que já é o nome lançado, vai para a reeleição pelo MDB nas oposições? Vocês conseguem compor numa chapa com ele? Olha, veja só, a questão do governo a gente está negociando, a questão do Senado, a gente só tem um senador definido, que é Sérgio Queiroz. Se ele, finalizar a sua missão de ser candidato e colocar seu nome à posta. Então, o que a gente tem em negociação até agora é só isso. Quanto a essa questão do veneziano, há algum veto de Brasília para essa questão? Não, o senador veneziano é um senador que eu tenho bastante respeito por ele, me trata muito bem no aeroporto. Agora, ele defende uma tese diferente da nossa. Ele defende o atual governo, que nós respeitamos, que faz parte do Estado Democrático de Direito. Então, por conta disso, fica numa situação complicada, porque nós somos totalmente oposição ao atual presidente da República. E o senador defende o presidente da República. Tem um bom relacionamento com ele, ele me trata muito bem, mas nessa questão política a gente diverge na questão do governo central. Quanto a essa questão do ex-presidente do PL aqui na Paraíba, Wellington Roberto, o senhor defende, teve alguma conversa com ele para saber se ele fica, se ele sai do partido? O que é que o senhor defende em relação ao seu colega de partido, ainda colega? Eu defendo que todos se unam em torno do PL. Essa é a nossa defesa, o que tínhamos para falar já falamos. Vamos aguardar a decisão da Nacional para que possamos estabelecer essa meta do partido de crescimento, principalmente nas eleições do próximo ano. Eu não veto nenhum nome ao nosso partido, principalmente os que já estão. O senhor falou aí em relação ao pastor Sérgio Queiroz, que deve estar disputando o Senado, ele é do Partido Novo. Mas há uma informação também que ele deve estar migrando para o PL. Essas conversas estão bem avançadas? Estamos avançando o Partido Novo e o Partido PL. Agora, eu não falo pelo Partido Novo, falo pelo Partido PL. O que for melhor para essa conjuntura de forças, a gente vai fazer. Se o pastor Sérgio entender que é melhor sair pelo PL em 2026, ele vai sair pelo PL. Se ele entender que não, a gente vai respeitar a sua decisão. Pode continuar, desculpa. Agora, o nosso candidato, o nosso pré-candidato, já foi definido, que é o nosso querido Sérgio, até porque ele foi muito correto conosco. Independente do partido, né? Ele foi muito correto conosco nas eleições de 2024. Em alguns momentos citaram, olha, o deputado Gilberto pode sair candidato ao Senado, pode sair candidato a governo. O senhor já tomou uma definição com a sua base? É mesmo reeleição de federal? Olha, nós estamos à disposição ao governo, nós estamos à disposição ao Senado, se porventura for necessário. Mas, obviamente, caminhamos para a reeleição, bem encaminhado para a reeleição. Ok. Agradecer ao senhor pela presença conosco, um grande abraço e boa sorte aí na sua caminhada, tá? Eu que agradeço, o Bruno e o Sistema Arapuã de Comunicação. Estou sempre à disposição do povo paraibano em muita defesa. Acompanhe o nosso mandato nas redes sociais, no Instagram, @Cabo Gilberto Silva, no Twitter, no Facebook, para ver o que estamos fazendo e se merecemos ser deputado federal representando o povo paraibano. Muito obrigado a todos. Obrigado, um grande abraço, boa sorte.